Olá, dando sequência aqui a mais um vídeo, nós paramos na questão da pergunta que tratava se poderia haver, né, um valor ético universal que perpassasse por toda a história da humanidade. E, em consequência disso, também existiria um valor ético, uma noção de ética absoluta trazida, por exemplo, pelo cristianismo. Se debate com o problema da variação dos costumes, sim. Nós temos o quê? Temos costumes diferentes e que variam também. O caso emblemático aqui que o autor vem trazer é o caso de Sócrates, que ele é o teórico que abandonou o estudo das ciências da natureza, as famosas cosmologias, e foi considerado acusado de seduzir a juventude e não honrar os deuses da cidade e desprezar as leis. Olha só, ele foi acusado de seduzir a juventude, de não honrar os seus deuses, que era a coisa mais importante ali para os filósofos antigos, a contemplação do divino, e também desprezar as leis da sua cidade, da polis. Mas será isso que aconteceu de fato? De fato, não. A grande questão que Sócrates, ele foi justamente condenado a beber cicuta, um veneno, porque suas ideias eram muito progressistas em relação às ideias da sua época. E para ele só existia uma alternativa: ou você morre ou a gente te mata. Simples assim. Então ele não questionou, ele, sabendo que ele honrava os deuses, que ele estudava as leis das suas cidades, ele obedeceu sim a determinação de se suicidar tomando cicuta, mas ele não questionava as leis, não desonrava as leis, ele apenas as questionava, né? Em seus diálogos ele procurava a fundamentação da racionalidade ali e da validação da verdade daquelas leis. Ele estava questionando as leis do ponto de vista se eram válidas, né? Hoje em dia seria um tal de controle de constitucionalidade, ok? Só que nesse tempo aqui ele foi considerado um desertor da lei. Então essa é uma maneira da gente entender que as coisas mudaram. Hoje não, hoje a gente tem Sócrates como um grande pensador e que contribuiu muito no campo da reflexão aqui filosófica. O movimento de interiorização da reflexão e da valorização da subjetividade foi uma das marcas aí dos estudos de Sócrates trazidos para a reflexão aqui, e chega aos estudos de Kant com essa apropriação aí. Ou seja, já naquele tempo ele estava trazendo a ideia de que o homem precisava buscar respostas dentro das suas questões mais subjetivas também, ok? A subjetividade aqui, a razão, a racionalidade, começa aqui culminar com o pensamento socrático, e quem vai desenvolver isso mais tarde é o próprio Kant, com a ideia da razão, dessa racionalidade que ela emana, sim, não de fora, de uma visão transcendental, mas que ela pode emanar, sim, da minha subjetividade, do meu contato íntimo com a consciência, que ela é produto da reflexão do homem, aqui na Terra. É interessante esse estudo aí para a gente observar a questão da razão aqui, e que mais tarde, daqui a pouco a gente vai trabalhar com ela também. Então, nesse caso emblemático de Kant, ele buscava também, já pensando na ideia aqui de Sócrates, tá? Associando a ideia de Kant, que falamos agora há pouco, e nesse caso emblemático de Kant, ele buscava encontrar no homem as condições de possibilidade do conhecimento verdadeiro e do agir livre, ou seja, aquilo que Sócrates estava querendo, a validação da verdade, tá, das leis, ele estava questionando isso. O Kant aqui ele vai trazer isso, tá? Essa condição de possibilidade de conhecimento verdadeiro do agir, mas de um agir livre.
porque nós já temos aqui a noção de liberdade nascendo aí com essas ideias que vêm do Renascimento ao Iluminismo, nessa época que Kant estava vivendo. Então, chegar a uma moral igual para todos, uma moral racional, a única possível para todo e qualquer ser racional. Aí já seria a resposta que nós estamos tentando encontrar. Para Kant, no caso, essa racionalidade que leva a uma igualdade para todos, né? Ela, sem dúvida, é um valor único que todos precisam alcançar, ok? Na condição de liberdade, nós, no nosso agir e no esforço, né, racional, nós precisamos encontrar a busca do que significaria aqui a igualdade para todos, através da razão. É uma reflexão muito filosófica e a gente tem aqui as bases, né, da igualdade e da liberdade aí sendo trazidas para uma reflexão interior do homem, dele como livre e não mais sujeito a determinismos, certo? Há questões também trazidas que foram apropriadas pela abordagem mais antiga, né, da Grécia. Então ele vem romper com essa ideia aí, determinismo dos deuses, e busca a interiorização da razão aqui, buscando o quê? Aquilo que a gente estava querendo buscar. Qual o problema aqui da ética, né? A busca racional, pelo esse processo de igualdade. O que nos faz todos sermos iguais? Então a reflexão vai nos fazer pensar. Essa liberdade nos faz iguais. A liberdade da minha possibilidade de agir, que vai me fazer ter escolhas e agir de acordo com essas escolhas. E isso estou no meu âmbito aqui da minha liberdade. Todos têm essa liberdade? Sim. Certo? Essa é uma liberdade. E o homem, nesse sentido, é um ser que tem essa autodeterminação da sua liberdade. Por isso que nos faz livres e nos faz iguais para estabelecer o quê? Os critérios daquilo que nós queremos ou não fazer. Certo? Então, essa é uma abordagem bem resumida aqui, já trazendo essa respostazinha para vocês. Aí o Kant, né? Ele vai dizer assim, essa moral não se interessa simplesmente pelos aspectos exteriores, empíricos e históricos, tais como leis positivas, costumes, tradições, convenções, inclinações pessoais. Se a moral é racionalidade do sujeito, este deve agir de acordo com o dever e somente por respeito ao dever, porque é dever, e o único motivo válido para a ação da moral. Esse é o único sentido válido para a ação da moral, ou seja, essa é uma validade universal para Kant, a validade do dever, né? Que o sujeito deve agir, ok? Na sua possibilidade de liberdade. Então, nesse sentido, esse dever ser, ele já é atribuído aqui a esse problema universal aí que Kant vem trazer. É um problema de quê? De que a liberdade do homem, essa moral, ela é uma racionalidade do sujeito, e essa racionalidade do sujeito deve agir de acordo com o dever, e somente por este respeito ao dever ele vai agir. É interessante aí. Aquilo que Kant chamou de imperativo categórico, por ser uma ordem formal, se expressa na forma do dever. Em outras palavras, seria algo do tipo: age de tal maneira que possas ao mesmo tempo querer que a máxima da tua vontade se torne lei universal. Ou seja, você tem que agir de uma forma que no campo, as suas escolhas no campo de liberdade devem ser de tal forma que você deve olhar para você e dizer assim: olha, eu faço isso como uma lei universal, que todos vão seguir. Se eu achar que essa lei só cabe para mim, não cabe para o outro, então ela não é universal. Então essa lei, esse imperativo aí categórico de moral não serve, ok? Então vamos lá e a gente começa a desvendar
mais uma parte, tá, dessa problemática aqui. Entre o postulado teórico que envolve a ética grega, antes de Sócrates, e que vai até a visão racionalista de Kant, é aquilo que a gente acabou de discutir, temos um rio de pensadores que se movimentam no sentido de propor reflexões teóricas no campo de abordagem da ética, tais como Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Maquiavel, Spinoza, Hegel, Kierkegaard, Marx e Sartre. A forma vale salientar que para alguns autores atuais, para o qual o pensamento reflexivo se orienta, qual a saída então de propor uma moral provisória como fez Descartes? A forma vale salientar que para alguns autores atuais, para o qual o pensamento reflexivo se orienta, qual a saída então? Será propor uma moral provisória? Tá? Então a gente tem aí dois campos que a gente precisa entender. A gente percebe que os problemas da ética precisariam ser entendidos do ponto de vista absoluto, mas por outro lado, como pensa Descartes, e existem várias possibilidades aqui na questão do agir. Será que existia, né, no mundo uma possibilidade da gente encarar uma moral provisória? Certo? Uma moral que fosse assim, mais do ponto de vista técnico, e esquecer essa questão do valor absoluto e vir só aqui para um problema mais de abordagem técnica, de uma abordagem não teórica, mais prática. Teria essa condição? A gente vai ver que essa condição, que na outra pergunta seria se a gente pode abolir, né, a ética. A gente vai perceber no final desse estudo que é o que nós estamos fazendo. Nós substituímos a ética pelo conjunto de ideologias. E aí aqueles valores que seriam éticos assumem novas categorias, uma visão pragmática e utilitarista. E faz com que a sociedade que nós temos consiga viver de acordo com prazeres, com a valorização de seus prazeres, e esqueçam do outro lado a valorização da contemplação daquilo que é essencial para a existência, para um melhor viver, para uma vida de acordo com reflexões éticas. É isso que a gente vai concluir ao final do nosso estudo. A ética antiga, né, ela tinha, tá, a visão aproximadamente aí de 500 a 300 anos antes de Cristo. Essa visão girava em torno, a reflexão ética girava em torno da natureza acerca do bem, o bem moral, em busca de um princípio absoluto da conduta. Então a gente já está respondendo claramente, né, aquela questão dos problemas da ética. Então quando a gente chega aqui na Grécia Antiga, o autor já vem trabalhar e responder as questões para a gente, e ele começa fazendo questionamentos como todos, né, que trabalham no campo de vista assim, da questão da filosofia. Eles são muito formuladores de questões, mas aqui ele já está colocando de forma bem prática, dizendo para nós que a reflexão grega surgiu em torno da natureza acerca do bem, enquanto uma moral e um princípio absoluto de conduta. Nada em excesso. Eram algumas frases que a gente pode conhecer na literatura aqui da filosofia. Conhece-te a ti mesmo. Ambas as formulações ligadas a ideias ético-religiosas. No sentido do bem moral, essas questões elas vão sempre estar ligadas a questões do contemplativo, do divino. Para a ética antiga, grega, nós sabemos que eles se pautavam na visão de Deus, dos deuses, né? De uma moral estabelecida no campo de reflexão vindo dos deuses. E era uma moral do tipo religioso, mas contemplava o belo, né? Contemplava o bem, contemplava o belo. E essa moral deriva dessas ideias.
Os homens deveriam procurar então, durante esta vida, a contemplação das ideias e principalmente da ideia mais importante, a ideia do bem. Para Platão, assim como o astrônomo contempla os astros, o filósofo contempla, através da arte, da dialética, as ideias mais altas, principalmente as do ser e do bem. Okay? Então, Platão vai trazer aqui essa noção dessas ideias mais altas que estão no ser e no bem. O ser que o homem, né, ele age em busca desse valor aí do bem maior que está, logicamente, no campo da religião e das ideias. Para Platão, tá? Para Platão. Aí aqui a gente vai ter a noção em relação ao sábio. O sábio não é, então, um cientista teórico, mas um homem virtuoso ou que busca a vida virtuosa e que assim consegue estabelecer em sua vida a ordem, a harmonia e o equilíbrio que todos desejam. O sábio faz penetrar em sua vida e em seu ser a harmonia que vem do hábito de submeter-se à razão. Ou seja, o sábio faz desse movimento aí em busca estabelecer a sua vida, a ordem, a harmonia em torno dela, mas ele penetra nessa harmonia aqui, submetendo essas coisas à sua razão. Mas o que seria então a virtude, né, que o sábio procura? A virtude também é uma purificação através do qual o homem aprende a desprender-se do corpo. Ou seja, aqui a gente vai trabalhar com a ideia que essa virtude ela vem se desprender do corpo, contudo que este tem um terreno, que este tem de terreno e de sensível, a desprender-se do mundo, do aqui e do agora. Essa virtude ela vai contemplar o mundo ideal, ok? Então aí está a ideia do sumo bem, tá? Para Platão, a prática da virtude significa para ele, tem um significado de areté. Quando eles praticavam a virtude, eles estavam praticando areté. Essa contemplação, sair desse mundo terreno e em busca desse mundo aqui imutável do sumo ser, ok? Então, a medida, tá, que regia o metron, a medida que regia aí a proporção entre essas coisas, tá? Que promovia também a harmonia individual e social, é assim uma imitação da ordem cósmica. Assim como no cosmos existem leis que regulam o universo, muitos deles aqui eram astrônomos, aqui também na vida e na contemplação, nos valores, na reflexão ética, existem campos harmoniosos aí, e nessa harmonia entre o individual e as questões coletivas, elas tinham que caminhar também nesse equilíbrio, nessa harmonia. E essa medida, o metron, para ele, Platão, significava também garantir a ideia de que o mundo poderia ser um mundo ordenado, tá? Que deriva a ideia de próprio cosmos, e esse mundo ordenado estava contraposto ao caos. Então, cosmos já é a ideia de que não existe caos, que existe ordem. Então, é essa aí. Nesse mundo tem que haver esse equilíbrio entre o individual e o universal. O ideal buscado pelo homem virtuoso, isso ainda na Grécia Antiga, o ideal buscado pelo homem virtuoso é imitação ou assimilação de Deus. A assimilação de Deus, tá? Então, para ele aqui, o sábio que buscava a virtude, o equilíbrio das coisas, a contemplação do divino, era um homem, tá? O homem era o filósofo. Para ele, apenas o filósofo. E ele estava trabalhando aqui numa categoria de sociedade que existia uma oligarquia que conseguia pensar, e o resto não. Quem era cidadão naquela sociedade? Eram aqueles que conseguiam ter acesso, os outros não. A plebe aqui, para Platão, naturalmente considera o filósofo como um louco, porque, né, a aquisição dos bens para ela era diferente.
ela queria o prazer, ela queria a busca do imediato. Já os filósofos não, essa contemplação do sumo ser, do bem, né, da contemplação do divino. Então, olha só, duas lógicas aqui operando, né, contraditórias. A lógica da plebe versus a lógica do sábio, do pensador, do filósofo que buscava na virtude seu bem maior. Então, para outro autor, Aristóteles, a gente trabalhou com a ideia de Platão. Agora, para Aristóteles, ele costumava colecionar depoimentos sobre a vida das pessoas das diferentes cidades gregas, tá? Fazendo um esforço de análise comparativa. Ele veio trazer para a gente a ética ao Eudemo e ética a Nicômano. E escreveu também a Magna Moral e tratado sobre as virtudes e os vícios. Para ele aqui, tá? Aristóteles, assim como Platão, parte da correlação entre o ser e o bem. Também o problema da ética vai estar relacionado à questão do ser e do bem, ok? E há, porém, para Aristóteles, não apenas um bem para um Deus, ou para um homem, ou para a planta, tá? Não há, porém, há vários, ok? Há vários bens. Os bens para o homem, os bens para a ideia de um Deus, o bem para a ideia de uma planta. O que ele trazia aqui que, ao contrário de Platão, a variedade, tá? Existe uma variedade nas coisas aqui do mundo e que não poderia ser apenas direcionadas a um Deus, como pensava Platão, a um mundo Deus da ideia de perfeitas, de uma perfeição que vinha, né, incidir sobre o homem. Mas aqui no homem, como ele era mais, apesar de trabalhar com essa noção metafísica, mas ele tinha já um certo grau de consciência empírica das coisas, ele começou a observar a variedade das coisas no mundo. Então ele designou não apenas um bem, mas um bem específico para cada coisa, para a planta, para Deus, para o homem, ok? Então isso aqui nos cabe a tarefa de entender que para Aristóteles, né, existia sim, a ética era uma questão finalista, ela tinha um objetivo, um final. Ela não derivava apenas de ideias contemplativas, mas ela se orientava em busca de um fim, ok? Então, isso aqui é só para trazer um pouquinho do que o autor trabalhou no texto, tá, gente? Mas aí, a gente avança e a gente se pergunta aqui, quais seriam os melhores bens para Aristóteles, né? Já que ele falou que não existe um bem único, mas vários bens. Seriam as virtudes, a força, o poder, riqueza, beleza, saúde e os prazeres sensíveis. A resposta de Aristóteles deriva da ideia de que o homem tem o seu ser no viver, no sentir e na razão, ok? Então, essa aqui seriam as bases de pensamento daquilo que ele designou como seres, né? Como bens, aliás. Como bens. Seriam o quê? Quais seriam os bens que a gente precisaria orientar a reflexão? Seria o homem em seu viver, no seu sentir e na sua própria razão. Para o autor, a razão seria aquela que organiza a vida. A gente já trabalhou com essa ideia de razão aqui, nas nossas aulas. E ela, né? Essa razão que organiza a vida e não desordenaria a virtude, né? O bem próprio do homem, que a vida é regida e dedicada ao estudo e à contemplação de uma vida inteligente. Então, essa razão não deturparia, né, a busca pelo homem de uma vida em busca da inteligência. Para Aristóteles, o pensamento é o elemento divino no homem e é o mais precioso. Ou seja, o pensamento que me faz refletir usando a razão, o pensamento, a contemplação é o bem mais divino, é o elemento mais divino que nós temos. Assim, quem é sábio não carece de muitas outras coisas. A vida humana mais feliz é a contemplativa. Então, viver é contemplar a vida, os valores, o pensamento, a inteligência, a sabedoria. Então, para ele não existiria coisa mais importante.
Em A Ética a Eudeno, ele vai dizer o seguinte: Eudemo, o objetivo ou finalidade da vida humana é o culto e a contemplação do divino, para Aristóteles. Okay? O valor é o principal que nós temos na vida, é a busca, é uma finalidade de vida orientada para o culto da contemplação divina. Olha só, já na Ética a Nicômano, ele vem estabelecer aí a questão entre os limites das coisas que são consideradas mais relativas, também as mais necessárias, né? E assim como existem coisas que se estabelece como normas mais relativas, ela não quer dizer que elas sejam más, mas ela, ao contrário, pode acompanhar diferentes perspectivas de atividades na vida dos intelectuais aqui e na vida e na orientação espiritual de cada pessoa. A felicidade verdadeira é conquistada pela virtude. Essa é uma fala bem interessante. A felicidade, aqui para esses autores, ok? Ela vem ser derivada da virtude. Virtude é aquilo que eles escreveu aqui na Ética Nicômano, que reflete o seguinte: a ideia de que a virtude aqui existe uma espécie de balança entre o vício, né, um atributo moral, e aquilo que fosse um vício. Por exemplo, a ideia de você ser uma pessoa que desse esmola, okay? Era um ato virtuoso, mas se você desse esmola ao extremo, você acabaria praticando o vício, okay? Porque nada pode ser extremado, tem que ser na relação aqui. Se você fosse extremar o ato de dar esmola, a pessoa que fizesse assim viraria um pródigo, então ela não estaria praticando nenhuma virtude nisso aí. É essa relaçãozinha que a Ética Nicômano vai nos trazer.